Eu vou começar a gravar a partir de agora, porque aí a gente grava mais o conteúdo mesmo de correção, de aula e tal. Tô gravando. Lá na página 18, atividade de Império Romano, podemos fazer? Sim. Ok. Sim. Então, repetindo, quando vocês forem entregar, vocês podem entregar só as atividades das páginas que eu estou pedindo, tá bom? O praticar e aprofundar, façam só mesmo para estudar. Mas para entregar, façam só as páginas que eu estou pedindo. Página 12, professor. É a página 18, Império Romano. Isso. Essa atividade você pediu para entregar, Pro? Todas as páginas que eu estou pedindo, vocês têm que fazer em folha separada, não é isso? É. Sim. Então, só que aí faz só as páginas que eu estou pedindo. O praticar e aprofundar não é obrigatório entregar em folha separada. Tudo bem, tudo bem. É isso que eu quero explicar para vocês. Eu fiz de presente para você. Pediu para entregar. Quem fez, parabéns, tá? Beleza. Eu acho que é importante, porque a apostila está muito cheia de exercício, eu acho que é bom vocês praticarem. Se sobrasse tempo, né? Vocês viram que essa semana eu já mandei pouquinha coisa, né? Tô mandando uma aula. E gravei uma aula de água para vocês. Eu subi já também, né, Horácio? no canal. E eu vou gravar ainda essa semana uma aula de fatores climáticos, tá bom? Página que é? 18. Beleza. Professor, FATEC. Durante toda a história... Você pediu para entregar, né? Desculpa, Matheus, fala. Esses 3 exercícios aqui que você passou da página 18 é para entregar, né? Esse junto com as outras páginas é para entregar. É da 13 Matheus, a que tá no Classroom é para entregar, meu filho. Não, Pois sim, é. eu não vi. Tudo Isso. Todas as páginas de atividades que foram solicitadas, vocês vão entregar, beleza? Beleza, Ouviu? Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Ô, Glória. Isso hoje. Menos uma pessoa. Incrível. Ô, Giovana, eu vi você no mercado ontem, você nem me cumprimentou com medo de pegar corona, né? É sério? Fica, Minhas faz amigas tudo vão me no matar, mercado ó. que você vai ver a Giovana todo dia. A Giovana gastando um dinheiro lá sozinha no açaí, né? Não, é sério, eu fui. Com a Giovana. A Giovana não Eu fui para porque de... a gente fez compra do mês e faltou umas coisinhas, né? Eu fui buscar. Ela me viu, galera, e falou Elas assim, vão me matar. nossa, é um índio, deve ter febre amarela ou corona. Ô, Pro, Oi, eu não vi você estava de máscara. Você tava de máscara? eu tava de máscara. Ah, eu tava de máscara também, óbvio. Eu tô saindo de máscara só. Porque aí é bom que eu já combato o coronavírus e já faço alguns assaltos também para fazer a renda da casa. Tá certo. Brincadeira. Eu tô de máscara, de CG e Juliette Mizuno. Chave. Não, se eu pudesse, eu ia com uma roupa de astronauta, né? Mas não tem como. Não dá, né? Não. Beleza, galera, vamos que vamos. Então, ó, durante toda a história, os homens criaram tecnologias, inclusive para proteger o corpo, buscando atingir seus objetivos. Podemos ver um exemplo disso nas formações militares desenvolvidas pelos romanos, chamadas de tartaruga ou escudo. Nessas formações, a aproximação com o inimigo era facilitada por grandes escudos empunhados à frente e acima do corpo pelos soldados, como podemos ver na imagem apresentada. Então, um soldado protege o outro, utilizando as lanças e os escudos como proteção superior e frontal. Dessa forma, os inimigos tinham bastante dificuldade para atacar. O exército de Aníbal, se eu não me engano, que foi um exército cartaginês na Guerra de Cartago, foram os únicos exércitos que conseguiram superar essa formação, porque eles dividiram a tropa em 3 e pegaram os romanos pela lateral. Mas não era normal isso, gente. O normal eram as tropas lutarem uma de frente com a outra. E quando era uma de frente com a outra, os romanos eram imbatíveis. Os romanos e, em geral, os gregos, porque eles se defendiam dessa forma. Agora, como os cartagineses pegaram eles pela lateral, percebam que a lateral fica
fica vulnerável, correto? Então, sobre o período da República Romana, período da expansão militar romana, em que foram desenvolvidas as formações militares citadas, é correto afirmar que ele foi caracterizado pela expansão territorial que levou ao domínio dos territórios da Europa e do Mediterrâneo, tudo bem? Ô, professor, perdão, que Oi. página, tá? Eu tava na página errada. Página 18. Ah, tá, obrigado. Pessoal, eu gosto muito de citar, eu citei isso em geografia no 9º ano, que os primeiros impérios mundiais, de uma certa forma, se a gente puder falar assim, império mundial realmente, é o Império Romano, tá? Porque o Império Romano dominava 3 continentes. Dominava a Europa, dominava o norte da África e dominava a Ásia Menor. Até mais ou menos próximo ali da Índia, do Paquistão e da Índia. Então, Roma, durante todo o período republicano, essas ocupações militares passaram a se tornar um império mundial. Tudo bem? Segunda questão, gente. A expansão territorial na antiga Roma trouxe profundas modificações na sociedade, estabelecida na Península Itálica. Entre elas, podemos destacar o que de fato mudou em Roma com as expansões militares. E aí, Alice? Não é? É o número de... né? Isso. O número de escravos aumentou significativamente e estes foram largamente utilizados na agricultura, na produção de alimentos e nas atividades urbanas. Eu já citei isso para vocês acho que umas 10 vezes, tá, gente? Mas eu vou repetir. O P.R. Anderson, que é o historiador que eu mais estudo para verificar Roma e Grécia, ele diz que para cada um cidadão livre existiam 3 ou 4 escravos, tá bom? Uhum. Então, toda a base econômica grega e toda a base econômica romana se dava através da escravidão. E não está na resposta, mas é muito importante vocês entenderem para o vestibular, quem vai fazer FUVEST aí, que se a escravidão substituía o trabalho dos plebeus, o trabalho dos assalariados, obviamente, o que vai acontecer com esses plebeus antigos assalariados? Não vou ter dinheiro pra comida nem nada. Eles vão ficar sem terras e vão ficar desocupados, correto? Sim. Vai haver um êxodo rural. Eles vão sair da zona rural e vão para a zona urbana. Eles vão para cidades romanas. E o que vai acontecer nas cidades romanas com esse contingente de sem terra, de desempregados e tal? O que vai acontecer? Vai ficar superlotado as ruas. Vai dar origem a inúmeras tensões sociais, guerras civis, que vão balançar a República Romana no final do período. Tudo bem? Tá bom. E qual foi a medida? Oh, tem uma pessoa tentando entrar aqui. Pronto, Duda, desculpa. Nada, pô. Você estava conseguindo ouvir a gente, não? Então, eu tô tentando fazer um negócio aqui. É que eu tô assistindo pelo computador, mas o falo fica ruim. Então, eu vou tentar fazer um negócio aqui, mas tô acompanhando. Tá, beleza. Então, o aumento do número de escravos, terceiro, vai fazer com que um número cada vez maior de pessoas fiquem desempregadas e ficam basicamente perambulando pelas cidades. Para contornar isso, o Império vai criar a lei do pão e do circo, que é o famoso Bolsa Família do Império Romano. Eu lembro disso daí. Tá? Eles vão conceder trigo barato e diversão para essas populações empobrecidas calarem a boca e aceitarem o poder dos imperadores e dos senadores e assim por diante. Então, o assistencialismo é algo muito antigo. O assistencialismo nada mais é do que você, né, distribuir renda para, de uma certa forma, vamos dizer, é claro que são 2 fatores importantes. Primeiro, eu diminuo a pobreza, né, eu diminuo a desigualdade de uma certa forma, mas sempre manipulando as populações, né?
manipulando as massas, fazendo com que elas aceitem o seu poder. Tudo bem? O que acontecia se alguém não aceitasse esse meio que... Ah, cara, a Pax Romana, que é chamada esse período do início do Império, a Pax significa paz romana, ela não era uma paz baseada em amor, era uma paz baseada na autoridade. Então, as legiões romanas, e principalmente os centuriões, quem são os centuriões? São os guardas que comandam as cidades. E esses guardas, os centuriões, eles eram extremamente violentos. Qualquer manifestação de escravos ou de plebeus era combatida com bastante violência. Então, quem não aceitasse isso era espancado, simplesmente. Sem dúvida nenhuma. Nossa. Roma governava com espada na mão, tá? Não era um governo democrático, não. Era um governo tirano e autoritário. Ok. Tudo bem? Então, a 2, alternativa A. A 3, a dissertativa. Vamos lá. Vários fatores foram responsáveis pela crise do Império Romano. Indique as principais e explique cada uma dos motivos que deram origem à crise do Império Romano. Faz um tópico aí, Maria Eduarda, você que entrou agora. Então, a Pax Romana, que foi instaurada as revoltas da plebe e acabou por reduzir também o número de escravos, causando uma crise no modo de produção que Roma tinha até então. E justamente isso teve o fato de que também a Roma começou a sofrer com invasões dos bárbaros germânicos. Não, foi isso, mais ou menos. Tem a crise do sistema escravista também, não tem? Isabela Moreno, muito bem, continua. Conte-me mais sobre isso. Eu coloquei em tópicos aqui. Crise do sistema escravista, coloquei o que a Duda falou também. As invasões germânicas, bárbaras. E Pax Romana e instabilidade política. Corrupção, tá? Lava Jato. Já tinha Lava Jato em Roma, tá bom? Caralho. É isso. Gente, alguém colocou o cristianismo? Não. Quem não colocou é importante, tá bom, gente? Aparece bastante no vestibular, inclusive. Então, os principais motivos que geraram a crise, o fim do Império Romano, foram o fim das invasões, Roma perdeu força militar, e isso fez com que Roma não conseguisse mais invadir novos territórios. Como Roma tinha um domínio sobre um território muito grande, pegando 3 continentes, o fim das invasões gerou uma crise de escravos, do número de escravos em Roma. E o número de escravos em Roma afetou a economia, afetou a produção, que obviamente afetou os preços. Com o passar do tempo, o terceiro ano, Roma começa a perder população. Muitas pessoas começam a sair de Roma e a ir para outras fronteiras mais distantes. Os exércitos romanos que fiscalizavam as fronteiras perderam vigor porque não tinha mais tanto investimento no exército. E aí esses povos germânicos, visigodos, ostrogodos, povos vindos da Ásia, povos vindos da região nórdica, lá os celtas, os vikings, eles começaram, de uma certa forma, a ultrapassar as fronteiras romanas. A corrupção, tá, que sempre existiu no seio da política romana. E um último fator que eu citaria é o cristianismo. Porque os cristãos, eles não reverenciavam o imperador. E como o cristianismo foi se expandindo nas fronteiras do Império Romano, os cristãos, eles começaram a se tornar meio que uma oposição ao Império. Para resolver isso, em 313, o imperador Constantino, ele criou um edito chamado Edito de Milão. Esse Edito de Milão cai bastante no vestibular, e ele é um edito que o Constantino criou para tornar o culto cristão livre, ou seja, não é mais proibido ser cristão. Agora você pode cultuar Cristo livremente. Qual era a ideia do Constantino?
era começar a criar uma harmonia com os cristãos para poder governá-los. Deu para entender? Uhum. Quase 100 anos depois, em 395, o imperador Teodósio criou o Edito de Tessalônica. O Edito de Tessalônica oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então agora os cristãos deixam de ser perseguidos e passam a perseguir. É muito contraditório isso. Não é mesmo? Mas os cristãos foram perseguidos durante mais de 200 anos em Roma, e agora são eles que vão perseguir as outras religiões, que agora a religião oficial se torna o cristianismo, e as outras passam a ser proibidas. Outras quais? O judaísmo, o islamismo, as religiões dos povos nórdicos, o deus Odin, Thor, essas religiões vindas do norte da Europa, todas essas religiões passam a ser proibidas, e quem vive agora nas fronteiras da Europa Ocidental, obrigatoriamente tem que se converter ao catolicismo, que era a religião oficial da época. Ok. Tudo bem? Então, eu colocaria fim das invasões, declínio do número de escravos, corrupção, invasões germânicas e o cristianismo. Eu colocaria esses tópicos como resposta da 3, tá? Alguma pergunta sobre isso? Não. Não. Alguém quer falar alguma coisa? Negativo. Não, de boa? Gente, primeira atividade, então, página 25, vamos ver se dá tempo, não sei se dá tempo de corrigir tudo. Idade Média, feudalismo, vamos lá. Página 25 da apostila. Para quem não tem muito conhecimento desse período, galera, eu fiz uma aula só explicando o Império Bizantino e Império Árabe para vocês. Está disponível no YouTube do colégio, no Classroom também, se não me engano. E se vocês quiserem, eu mando o link também, não tem problema nenhum. Quem tem alguma dúvida, acha que precisa estudar um pouco mais, não se deixem levar pelo Ricardo. Cadê o Ricardo? Tá aqui não. Não? Não. O Ricardo tá na onda do Enem e ele fala, professor, Idade Média não cai no Enem, meu, é bosta, não vou estudar não. Não se deixem levar, sempre cai uma ou outra questão, e quem for prestar FUVEST, Idade Média cai bastante na FUVEST, tá bom? E Idade Média também dá para citar bastante na redação, porque tem tudo. Dá pra Mano, você são citar 10 qualquer coisa. séculos. E assim, o que você tem que entender? Que a Idade Média, ela produziu um sistema político-econômico que vai cair em quase todas as questões do Enem, que é o feudalismo. O feudalismo, ele é analisado junto com o capitalismo, junto com o socialismo, junto com o absolutismo. Deu para entender? Sim. E ir para uma prova do Enem sem saber o que é feudalismo é suicídio, galera. Por isso que o Ricardo falou isso para mim no privado, no WhatsApp, eu dei um come de rabo nele. Falei, beleza, só porque você não viu muitas questões, você não vai estudar? Sempre pode cair uma questão ou direta ou indireta relacionando o tema de feudalismo na prova, então fique esperto, né? Se fudeu. É importante lembrar que o feudalismo ele só acabou no século XX, né, gente? O feudalismo só acaba na Revolução Russa. Então, tratar o feudalismo só no ano 1000, no ano 1200, 1300, é também um equívoco, porque em alguns países da Europa, no leste europeu, por exemplo, o feudalismo durou muito tempo. A Rússia de 1917, ela era uma Rússia basicamente feudal, tá? Então, é bem interessante vocês entenderem isso também. Beleza? Bora lá então, questão 1 da página 25. Sobre a situação da Igreja Católica na passagem entre a Antiguidade e a Idade Média, ou seja, séculos 5 e 6, podemos afirmar que ela... É a B. A B. mantinha sob sua guarda uma boa parte da produção intelectual existente no Ocidente. Nossa, brisou minha voz Meu agora, hein? Deus. Amém. É que a Duda tá no computador e no celular. Aí acontece isso.
Aí acontece isso, né? Oxe, mas tá usando os dois? Ah, por isso que tinha duas fotinhas dela aqui. Faz sentido. Acontece isso. Ih, cabeçuda. Caralho, velho. Ô, Duda, Oi. faz uma selfie desse eco aí, em vídeo, story, e coloca lá, eu vou dormir cedo. Aí pega eu 3 horas da manhã. Uéu, 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 uéu. Ué, velho. Eu senti. Caralho, mas tá muito ruim. Duda, você tem que desligar o som de um. É. Não é? Super top. Nossa, né? Só me embalando nessa balsa. Caralho, velho. LSD. Para, Bolsonaro. Ô, Brisada, para. Para de dizer coisas feias. Foda-se, eu registro o áudio do celular. Vai ficar nesse áudio muito mesmo. Gente, uma coisa que eu expliquei na aula, a aula vai acabar, mas eu quero explicar isso, tá? A Idade Média foi chamada pelos pensadores do Renascimento do século XV de Idade das Trevas ou Noite de 1000 anos. Porque a Idade Média durou 1000 anos, né, de 476 a 1453, e para os renascentistas, para os humanistas do século XV, a Idade Média tinha sido um período de obscuridão, ausência de razão, atraso cultural e assim por diante. Então, para os pensadores do Renascimento, a referência que eles tinham de cultura era a cultura greco-romana clássica. E o que isso significa? Nós não podemos julgar, porque isso seria anacronismo. Eles viveram há 500 anos atrás, então não dá para a gente falar que eles estavam errados, mas a Idade Média não foi, assim, Idade das Trevas. Havia um predomínio do poder religioso? Claro, havia um predomínio do poder religioso. Mas eles desenvolveram inúmeros pensamentos filosóficos com Santo Agostinho, com São Tomás de Aquino. Eles desenvolveram a agricultura, a Revolução Agrícola do ano 1000, onde criou o sistema trienal de cultura, o sistema de rotação de cultura, que a gente usa até hoje, inclusive. A Idade Média foi palco da formação do comércio, do mercantilismo, né, o capitalismo comercial. Os idiomas europeus foram criados na Idade Média, o alemão, o francês, o italiano, o espanhol, o inglês e tantos outros idiomas europeus. Os países europeus foram desenvolvidos no final da Idade Média e, acima de tudo, no final da Idade Média surgiu o absolutismo, que é o sistema político dos reis que vai durar durante toda a Idade Moderna com o capitalismo comercial. Então, chamar a Idade Média de Idade das Trevas é um equívoco, tudo bem? Apesar de alguns historiadores concordarem com isso, é bastante equivocado dizer isso, porque durante a Idade Média muitas coisas foram desenvolvidas na Europa Ocidental, tá bom? Beleza? Mas sim, a igreja ela controlava o saber, o conhecimento, a cultura, 1/3 das terras e assim por diante. Questão 2. Só pedindo. Pode falar, Aguilar. Eu sei que é a B que tá certa, mas eu queria entender por que a D tá errada. D. A D. A D de dado? Isso. Vamos lá. Concentrava suas pregações religiosas nas áreas urbanas em expansão após o término do período de intensos conflitos militares. Vamos lá. Aguilar e terceiro ano. Quando a Idade Média começou, no final do Império Romano, século IV, a Idade Média começa no século IV. Ela começa na crise do Império Romano. Porque o que acontece na crise do Império Romano? Ocorre um processo intenso de ruralização. Como as cidades romanas começam a ser invadidas por outros povos, os romanos começam a fugir das cidades para o campo. Há um êxodo urbano, há um processo de ruralização. As cidades vão ficando desertas e os romanos vão fugindo para o campo, para a zona rural. Os antigos escravos são substituídos pelos servos. A escravidão é substituída pelo sistema de colonato, pelo sistema de servidão. Então, os patrícios se tornam senhores feudais
os escravos e os plebeus se tornam servos. Deu para entender? Entendi. E o que vai acontecer? Principalmente por conta do fechamento do mar Mediterrâneo pelos árabes, os árabes vão se expandir e eles vão controlar o mar Mediterrâneo. E quando o mar Mediterrâneo se fecha para a Europa Ocidental, a Europa Ocidental não tem mais como fazer comércio com o Oriente. E isso vai criar na Europa Ocidental uma economia rural de subsistência. Então, nós concordamos aqui que a economia feudal, que a economia da Idade Média, era uma economia rural, era uma economia agrícola, e não tinha contato com o mar Mediterrâneo. Portanto, dizer que a igreja pregava nas cidades é um erro, porque as cidades não existiam, ou eram pouco significativas durante a Idade Média. Entendi. Não se engane, no final da Idade Média, do século XI para frente, as cidades voltam a crescer e voltam a ser importantes. Tudo bem? Certo. Ok, obrigado. Beleza? Todo mundo entendeu? Sim. Questão 2. A respeito da estrutura social que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média, afirma-se que... Quais afirmativas estão corretas aí? A 1, a 2 e a... 1, a 2 e a... 4. A 1, a 2 e a 4. A 3 não está certo, porque os vilões eram pequenos proprietários livres, detentores de alguns direitos, entretanto estavam submetidos aos senhores feudais. É o contrário. Os ministeriais e os vilões... Gente, é muito engraçado isso, porque a palavra vilão hoje, ela conota o significado de uma pessoa malvada, maldosa, né? Sim. Mas se você pegar no dicionário, vilão é morador de uma vila. Nossa. Então, os vilões são pessoas assim... Quem são os vilões, galera? No final do Império Romano, alguns plebeus, pequenos proprietários de terra, sobreviveram. E esses antigos plebeus, pequenos proprietários de terras, são chamados na Idade Média de vilões, moradores de vilas. Eles eram donos de algumas glebas. O que é uma gleba? Uma gleba é uma fazenda, é um sítio. E é claro que essas fazendas eram pequenas quando comparadas com os feudos dos senhores feudais. Mas eles tinham autonomia, eles não estavam presos aos senhores feudais. Então, a afirmativa 3, ela está correta até o meio. Quando ela fala que eles estavam submetidos aos senhores feudais, a afirmativa fica errada. Tudo bem? Tá. As outras estão todas corretas. Gente, a nossa aula vai cair. Vamos fazer mais uma FUVEST aí para ver se rola. FUVEST São Paulo, questão 3. Assim, pois, a cidade de Deus, que é tomada como uma realidade tripla, alguns rezam, outros lutam, outros trabalham. As 3 ordens vivem juntas e não podem ser separadas. Os serviços de cada uma dessas ordens permitem os trabalhos das outras 2 e cada uma, por sua vez, presta apoio às demais. Esse trecho que é de um cara chamado... É o bispo de Aldebaran, né, se não me engano. Esse texto foi escrito por volta do ano 1000 ali, mais ou menos. Explica muito bem quais eram as divisões sociais da Idade Média. E quais eram as divisões sociais da Idade Média? Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, servos, correto? E o trecho acima representa... Uma justificativa Muito bem. No feudalismo, só para terminar, a sociedade era uma sociedade sem mobilidade social. Era uma sociedade estamental. Significa que uma pessoa que nasceu no terceiro estado, ela possivelmente vai morrer no terceiro estado. Ou seja, servo a vida toda. Uma pessoa que nasceu no segundo estado, nobre, guerreiro, vassalo, vai morrer como nobre, guerreiro, vassalo. E uma pessoa que nasceu no terceiro estado, em geral, ela não nasce no terceiro estado, porque desculpa, o primeiro estado, me perdoa. Uma pessoa, em geral, não nasce no primeiro estado, ela sai do segundo para o primeiro estado. Por quê? Porque os clérigos, em geral, eram celibatos, né? Não se casavam e não tinham relação sexual. Então, não deixavam filhos, perfeito? Uhum.
Então, como que você se torna membro do clero? Você é um nobre e ora por vocação, por estudo ou comprando da igreja um cargo de clérigo, você se torna clero através de um estudo, mas para ser membro do clero tinha que ser nobre obrigatoriamente. Os servos não se tornavam membros do clero, só os nobres, tudo bem? Beleza, galera? Beleza. Tudo bem. Fechou? Então, a sociedade medieval é estamental, ela não se modifica e é dividida em 3 estados. Esse conceito é chamado na Revolução Francesa de Antigo Regime. Antigo Regime é essa sociedade dividida em 3 estados, tudo bem? Beleza. Alguma pergunta, senhores? Negativo. Tranquilo? Afirmativo. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês, tá bom? Lindo. Vocês são fofos demais. Ai, meu Deus. Continuem tendo um relacionamento sério com os estudos, por favor. E até amanhã na nossa aula de atualidades, tá bom? Essa semana vocês não vão fazer nada diferente de atualidades.